pastor Jales Barbosa, diretor da FATAD, Centro Teológico, fundado desde 1984 com o propósito de preparar obreiros para a seara do Senhor. E nós temos feito esses vídeos sobre a lei mosaica para os alunos da FATAD. O propósito é para os alunos da FATAD, que alguns perguntaram, queriam tirar dúvida. Nós começamos a fazer os vídeos, além dos vídeos da FATAD, de cada disciplina eu tenho uma aula gravada dos vídeos na FATAD. Você se inscreve no curso online, aí você pode ter acesso aos vídeos das aulas e às aulas ministradas. E como alguns alunos queriam saber algumas coisas sobre a lei mosaica, eu comecei a gravar e abri isso para você também que está aí nos vendo, nos assistindo, participando conosco, tá bem? E hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre os estatutos, as ordenanças, os mandamentos, a divisão dos 10 mandamentos, a divisão dos mandamentos 613, tudo isso. Porém, muitas perguntas foram feitas sobre o Yom Kippur, que vai acontecer agora, dia 27 de setembro, em Israel, o Yom Kippur. Então eu vou abrir hoje uma exceção e vou falar sobre o Yom Kippur, porque ele está dentro da nossa grade para que eu pudesse falar mais na frente. Mas como vai ocorrer agora, e muitos alunos queriam saber, então nós vamos começar a falar sobre o Yom Kippur. E outra coisa, não esqueça de compartilhar este vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, dá um likezinho aí, participe conosco, nos ajude nesta jornada do ensino da palavra de Deus e mande para outras pessoas, tá bem? Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 16, que fala sobre o dia da expiação. E falou o Senhor com Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, e o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo através do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da arca. Arão deverá entrar no lugar santíssimo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. E aí Deus vai dar os detalhes a seguir sobre as vestimentas, sobre o sacrifício, sobre a forma que Arão deveria entrar no lugar santíssimo. E agora, no 16 e no verso 29, ele disse assim: este é um decreto perpétuo para vocês. No 17º dia do mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por todos vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. E este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão, e é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai, como sumo sacerdote, fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todo o sacerdote e por todo o povo da assembleia. E este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas, e tudo será feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Dia 27 de setembro agora é o dia do Yom Kippur. Yom Kippur quer dizer dia do perdão.
é uma data ao arrependimento e ao perdão. Lá em Levítico, capítulo 23, o verso 23 ao verso 27 também fala sobre isso. E o Yom Kippur é uma das datas comemorativas mais importantes do judaísmo. É o dia mais sagrado do calendário judaico, ou em hebraico, Shabbat HaShabaot, o sábado dos sábados. Trata-se de uma data móvel, como ocorre, por exemplo, com a Páscoa e todas as outras datas comemorativas do povo de Israel, que são datas móveis. O feriado começa no pôr do sol, que dá início ao dia de Tisrei, o 7º mês do calendário judaico, e continua até o final do dia seguinte. O Tisrei corresponde ao calendário gregoriano, a um período compreendido entre os meses de setembro e outubro. Preste bem atenção. Ele diz assim: ao pôr do sol ou às 18 horas. Ou seja, naquele dia, às 18 horas, tudo deverá estar parado. E as pessoas vão se preparar, eu vou falar isso mais na frente, deverão se preparar para o dia de jejum, que será em torno de 24 a 26 horas. Algumas pessoas começam o jejum lá para as 4 horas da tarde, 5 horas, e outros começam mais cedo, mas a maioria depois do pôr do sol ou às 18 horas, tá? E ele vai até o pôr do sol de outro dia. Eu vou falar ainda sobre o calendário judaico, o horário judaico, e quando é que começa um dia e termina outro dia. No calendário judaico, o dia começa às 18 horas e 1 minuto e termina às 17h59 do outro dia. Então, o dia começa às 18 horas. Nós vamos falar sobre isso. Mas vamos voltar ao Yom Kippur. Segundo a tradição religiosa, em Rosh Hashanah, ou o cabeça do ano, ou o ano novo judaico, Deus julgou a humanidade e registrou a sua sentença no livro da vida. Mas ofereceu um período de reflexão de 10 dias para os pecadores se arrependerem. Então, esse 10º dia é o dia do perdão, ou Yom Kippur. No Yom Kippur, o livro da vida é fechado e selado. Veja bem, preste bem atenção. Estou abrindo aqui um parênteses, durante o ano, os judeus vão todos os sábados às sinagogas, ou na época de Jesus ao templo, mas durante os dias da semana, eles estavam seguindo as suas vidas normais, religiosas, permaneciam nas suas casas, faziam a leitura oral e tradicional da rememorização da lei judaica para os seus filhos, e no sábado voltavam para receber novas instruções na sinagoga e continuava a vida religiosa. Na época do templo, através das orientações de Deus no livro de Levítico e algumas tradições que nós vamos falar sobre isso, Deus orientou os filhos de Israel que aquele que pecasse deveria procurar o sacerdote, o ancião ou a pessoa responsável e olhar dentro da legislação judaica do seu arrependimento e oferecer um sacrifício pelo seu arrependimento. Por quê? O dia do perdão nacional, do perdão da nação, de perdão de todos os israelitas seria apenas uma vez ao ano. Então, se durante esse período do Yom Kippur uma pessoa morresse, como é que seria a situação dessa pessoa que não se arrependeu, que não
confessou, que não ofereceu o sacrifício. Então Deus criou uma legislação. E aí houve a regulamentação, que eu volto a falar. Deus criou orientação, aí veio a regulamentação, o Talmud, o Midrash, os mandamentos, as interpretações, as formas, as maneiras foram criadas e regulamentadas pelos homens. Então, para cada tipo de pecado, o livro de Levítico estabelece um sacrifício, mas os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os saduceus, os fariseus, herodianos, e todos eles tinham os seus teólogos, os seus intérpretes da lei. E cada uma dessas denominações ou seitas religiosas tinha os seus pensamentos, as suas teologias, as suas ideologias religiosas. Então criaram regulamentos dessas formas de ser realizado as coisas. Por isso que há uma divergência entre essênios, entre os fariseus, entre os saduceus, entre os herodianos e muitas outras seitas religiosas paralelas. E tudo que se ensinava no sábado na sinagoga, a interpretação que se dava no sábado na sinagoga, virava regulamento, virava lei. Então nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje também, nos cultos de ensino da igreja, nas nossas pregações. Temos que ter muito cuidado, porque isso vira lei para as pessoas, isso torna-se veracidade para as pessoas, isso torna-se uma característica para as pessoas seguirem. O pastor disse isso, não é da agora, é desde a época de Jesus essas coisas aconteciam. Então a Torá, a reunião dos livros sagrados do judaísmo, que nós os cristãos conhecemos como Antigo Testamento, traz no seu terceiro livro, o Vayikra, ou o livro dos Levíticos, as recomendações sobre como proceder durante os anos e como proceder no feriado ou no dia do Yom Kippur. Diretamente dadas por Deus, o profeta que libertou os judeus do cativeiro, Moisés. Assim, o Yom Kippur é um dia dedicado ao jejum, à oração e à reflexão, ao arrependimento e ao perdão. Porém, antes do Yom Kippur, vem sempre as advertências para o povo judeu. Lembra, analisa, escreve, raciocina, coloca num papel para você não perder de memória o que você praticou, para que você possa chegar diante de Deus. Assim acontecia conosco no passado, na Assembleia de Deus. Quando chegava a semana da ceia, nós passávamos na semana da ceia uma semana de jejum, uma semana de oração, uma semana de observação, uma semana de mais cuidados, uma semana de confissão de pecados, de mudança de hábitos, de mudança de atitudes, para que pudéssemos celebrar a ceia do Senhor. Perdemos essa tradição, perdemos isso, hoje nós esquecemos até o dia da ceia. Esquecemos até o dia da ceia, devido a esse secularismo que dominou as nossas vidas religiosas. Mas Deus fez questão de detalhar isso para que o povo observasse 10 dias antes, começasse a lembrar dos seus pecados, anotasse os seus pecados, porque no dia do Yom Kippur haveria uma celebração geral de perdão. Isso é extraordinário. O judeu começava o seu jejum, então, às 4 horas da tarde, e ia ter o outro dia nesse jejum, nessa observação, nessa busca, mas sempre em uma penitência, sempre numa comoção, sempre num arrependimento. Por quê? Era um dia de não fazer, porque nele não deve-se comer, não deve-se beber, não deve-se tomar banho, nem passar perfume ou creme, nem ter relações sexuais ou vestir calçados de couro, material resultante da morte de um animal. Não se pode carregar nada, não se pode acender fogo, não se pode fumar, não se pode beber, não se pode usar eletricidade. Essas restrições visam aproximar o homem do seu espírito, e eles estão dispensados do jejum dentro das regulamentações, os doentes,
as crianças, os menores de 9 anos e as mulheres grávidas, ou os que derem à luz em menos de 30 dias, estariam dispensados. Na sinagoga ou no templo do judaísmo, o Yom Kippur começava com a entoação do Kol Nidrei, uma oração que enfatiza a importância de cumprir os votos e não violar um juramento. Uma parte importante da celebração é o vidui, ou confissão, que é feita no plural, lembrando a penitência dos indivíduos à comunidade. Ou seja, vou trazer a sua memória de novo. Eles faziam esta recitação dessa prece, desta oração, e faziam a escrita, escreviam, traziam à memória os seus pecados para que fossem confessados e serem perdoados. Eu não posso pedir perdão de todos os meus pecados. Deus me perdoa os meus pecados. Não. Isso não é arrependimento, isso não é pedido de perdão. O pedido de perdão é mostrado o que fez, o arrependimento, e levado a uma situação de penitência, de conhecimento. E na celebração do Yom Kippur, nós encontramos também que, embora o crente judeu tenha 3 principais meios de obter perdão, que são chamados o Teshuvá, por arrependimento, o Tefilá, por oração, e o Tzedeká, que é por obras. Ele se ressente no dever de guardar o dia da expiação devido à interpretação rabínica. Nesse dia, eu disse, os judeus afligem as suas almas com jejum e orações para que Deus escreva seus nomes no livro da vida, e eles veem e creem que o arrependimento e o jejum são fatores primordiais para este acontecimento. Então, durante este dia, eles acreditam que ocorre nessa cerimônia do Neilá. A cerimônia do Neilá é a cerimônia que marca a última oportunidade para o arrependimento. E nessa cerimônia que marca a última oportunidade para o arrependimento, diz as tradições religiosas judaicas que é aberto as portas da arca onde se guardam os rolos da Torá, e eles vão permanecer abertos durante todo o período do Yom Kippur, significando que naquele momento os portões do paraíso também estão abertos, e Deus está atento a todo o arrependimento e confissão. E quando o sacerdote entrar no lugar santíssimo para fazer a celebração e a aspersão do sangue na arca da aliança, Deus está olhando a vida do sacerdote, e ele entraria na presença de Deus com vestes especiais. Aí nas vestes sacerdotais tinha envolto nas suas vestes campainhas de ouro e romãs de pano, porque ele estaria celebrando ao Senhor, e as romãs, as campainhas estariam fazendo barulho. Isso significa que Deus estava aceitando o sacrifício, e as romãs eram para amortecer o barulho, porque para haver equilíbrio na presença de Deus, não muito barulho. O sacerdote se agitava, ia fazer um barulhão. Deus disse, não, amorteça isso, haja equilíbrio na minha presença. Mas o povo ouvia lá fora que o sacerdote estava fazendo a expiação pelos seus pecados, e começava a surgir dentro dos seus corações uma expectativa de perdão, de certeza de que Deus estava aceitando o perdão. Mas o sacerdote tinha que entrar com sacrifícios
diante da presença de Deus. Porque se o sacrifício que ele fez não fosse aceito, ele poderia morrer ao entrar na presença de Deus no lugar santíssimo. Aí criou-se uma lenda, uma tradição, criou-se uma história de que eles amarravam o sacerdote pela cintura para ele entrar no lugar santíssimo. Porque se ele morresse, eles puxavam a corda. Isso não é bíblico, isso não tem na Torá, isso não tem no Talmud, isso não tem no Midrash, isso não tem nenhuma escritura judaica que fala sobre isso, tá? Ele fazia o barulho, e não se conta nenhuma história de algum sacerdote que entrou no lugar santíssimo e morreu, porque primeiro eles se purificavam, faziam o sacrifício para entrar no lugar santíssimo uma vez ao ano. Uma vez ao ano, que é agora, dia 27 de setembro, em todo o mundo, e principalmente em Israel, se comemora o dia do Yom Kippur. E essa celebração se encerra com a repetição do versículo: o Senhor é nosso Deus. E eles faziam isso por 7 vezes. E aí era tocado o shofar. O shofar, que é uma trombeta de chifre de carneiros, soa, e a congregação ouvia o soar do shofar no ano que vem a Jerusalém, ou no ano que vem Jerusalém. Então eles celebravam isso, e o povo começava a salmodiar e a celebrar ao Senhor, dizendo: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus. E a saudação mais comum durante o período do Yom Kippur é que você seja inscrito no livro da vida. E por eles crer que o arrependimento, o jejum e o próprio dia em si mesmo expiaria todos os seus pecados, a encerração ou a finalização desse dia do Yom Kippur era de uma celebração extraordinária, porque o povo glorificava e exaltava a Deus e tinha agora a consciência tranquila, a consciência livre de que foram perdoados. Não existe nada melhor ou especial na nossa vida do que ter o perdão de nossos pecados. E logo em seguida vem as celebrações dos cânticos, das adorações, e essa, por ser uma das mais importantes celebrações do judaísmo, ela é observada desde a destruição do templo e ainda cumprida por milhares de judeus e milhares de pessoas que servem a Deus através do judaísmo pelo mundo todo. Não tem mais o sacrifício do cordeiro, porque o templo está destruído. Mas eles fazem uma celebração com cerimonialismo, sem a morte do cordeiro, mas se apresentam diante de Deus com jejum, com oração, com reflexão, com arrependimento, com contrição, se afastam de tudo que poderia tirar a atenção deles e se apresentam diante de Deus. E Deus, na sua misericórdia, na sua benevolência, na sua bondade, no seu amor, então, faz com que o shofar é tocado. Os sacerdotes tocam o shofar, e o som do shofar diz assim: vocês foram perdoados. Vocês foram perdoados. Queridos, experimente essa graça bendita, extraordinária de Deus na sua vida. Lá no Calvário, Jesus disse: está consumado, Pai. Eu assumo toda a responsabilidade do pecado da humanidade sobre os meus ombros, e eles estão perdoados. Então, se você vai a Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Se você vai a Jesus, você tem a alegria de desfrutar do perdão do pecado e dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Um grande abraço a você. Voltamos logo com a sequência da lei mosaica. Um abraço.